Agora são 8 horas e 16 minutos, em 3 minutos, Jornal da Manhã. Vem aí mais uma atração. A seguir, Jornal da Manhã. Produção, Célio Martinez e colaboradores. Nota de esclarecimento. O programa a seguir é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador. Assim sendo, a Rádio Morada do Sol e a comunidade Terceiro Milênio se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo nele apresentado, pelo qual responde, nos termos legalmente previstos, o respectivo parceiro, idealizador ou apresentador. Jornal da Manhã. Atualidade, compromisso, qualidade, isenção. Notícias analisadas por jornalistas comprometidos com a verdade. Um ouvinte bem informado. Jornal da Manhã. Correspondentes, flashes da redação, entrevistas e reportagens. A notícia levada a sério. Apresentação, Célio Martinez. Jornal da Manhã. A democratização do acesso à informação, a liberdade de expressão e de opinião, qualidade e ética do jornalismo, a informação de primeira. Jornal da Manhã. Agora, na Rádio Morada do Sol FM. Bom dia, ouvintes. Hoje, sexta-feira, dia 1º de fevereiro, melhor, 1º de março, né? 1º de março de 2024, a gente iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã, a informação de primeira. Os destaques do programa. E hoje a gente fala, né, no destaque do programa de hoje, nos destaques estão o tema de hoje, né, do quadro Empreender Transforma, da jornalista e neuromarketing Herta Riyama. Você precisa ter um processo de vendas definido. Esse é o tema de hoje. E ainda, São João 2024, a exemplo de anos anteriores, programação divide a população. O nosso colaborador CR10, Bilando a Cidade, comenta: chove 26 milímetros na zona norte e 38 na zona sul de Patos. As chuvas de ontem em toda a região ajudaram, né, inclusive, o açude Boqueirão a aumentar seu volume de água após forte temporal naquela região. De acordo com estimativa, com previsões meteorológicas, as chuvas devem continuar nesse fim de semana. Câmara Municipal de Patos rejeita, mais uma vez, convocação de auxiliares do prefeito Nabor. Josmar Oliveira cobrou explicações para o que considera informações falsas divulgadas pelo procurador do município e a coordenadoria de comunicação da prefeitura sobre o antigo lixão de Patos. E ainda, proposta estabelece aposentadoria especial para agentes de saúde de endemias que atuam contra a dengue. Esses profissionais têm uma atuação relevante no combate à dengue, que já ultrapassa 1 milhão de casos em todo o país, casos provados, né, da doença, e contabiliza mais de 200 mortes. O interessante dessas informações com relação à vacinação, a vacina que foi liberada pela Anvisa em março do ano passado, completou um ano agora, não vai chegar para todo mundo. E o curioso é que em algumas cidades não tem e noutras as vacinas estão sobrando, né? Inclusive motivando os prefeitos a mudar a faixa etária
de aplicação das doses, justamente para que essas doses não se percam. Então está aí a importância, né, do governo, através do Ministério da Saúde, encontrar alternativas, né, para conseguir essa vacina para toda a população, né, o quanto antes, porque a estimativa era de que o número de casos começasse a aumentar agora, né, no mês de março, mas já vem aumentando e o próprio Ministério da Saúde prevê mais de 5 milhões de casos até o fim, né, desse período aí sazonal em que o número de dengue aumenta muito no Brasil, que vai até maio, junho, né? E esse número ainda pode aumentar, a julgar pelo que vem acontecendo até agora. Mortes já 200, né? Enfim, na Paraíba só João Pessoa está aplicando a dose, não tem para todo mundo. Infelizmente, enquanto a vacina não chega, o importante é você se manter vigilante e tentar combater todos os locais, né, de possibilidade de criadores do mosquito, que são o acúmulo de águas em tampinhas, casca de ovo, aquela história que a gente já conhece, né, que sabe muito bem. Então vamos fazer a nossa parte e assim contribuir para diminuir a disseminação da dengue em nossa cidade e em todo o país. Essas e outras informações agora no Jornal da Manhã, que está começando. Não, carne de primeiríssimo, atendimento personalizado e o churrasco no final de semana garantido, ou a carne assada, não precisa ser necessariamente o churrasco. Hospital e Policlínica São Francisco, que tem a UTI mais bem equipada do Sertão, fica ali na Peregrino Filho 99 Centro, o telefone é 3421-3454. Colégio Vera Cruz, quer mudar? Vem pra cá, vem ser feliz, vem ser Vera Cruz. A Motoca, peças e acessórios para motos e equipamentos de segurança para você, motociclista. Na Felizardo Leite, número 40, telefone 3422-2144. Lá você já sabe, né, compra com cheque, compra com cartão, faz o Pix na hora. Você compra com dinheiro, claro, né, mas aí se não tiver nada disso, como é que faz? Não se preocupe, porque você não vai ficar no prego. É só dizer o Zeca como é que você faz para pagar. É claro, pague para poder deixar, né, o crediário aberto. E certamente você, como eu disse, não vai ficar no prego. Eu falei a Motoca! Bom dia para você que nos acompanha pela frequência de 105.9, o nosso bom dia aqui para os que acompanham através da live. CR10 na área, comenta já aqui, né? Meu amigo Silvio Romero, parceiro. Também Fernanda Neves está acompanhando a gente. Obrigado, Fernanda, lá de Mãe d'Água, né? Muito obrigado a vocês que acompanham também aqui pelo site da emissora, pela frequência de 105.9. Um bom dia a todos. E a gente já nesse clima de chuvas, graças a Deus. Está caindo aí a tão esperada chuva, né? Tinha chovido, eu acho que em todo o Nordeste, com exceção aqui do interior da Paraíba, principalmente Patos, né? Até choveu em algumas áreas, na região do Cajazeiras, Souza, estavam faltando Patos, que chegou agora no último dia, conforme as previsões feitas pelos meteorologistas. Previsões essas que dão conta de que as chuvas continuarão caindo agora no final de semana. 8h29, muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. E a gente começa o programa de hoje falando sobre esse tema. Você precisa ter um processo de vendas definido. Esse é o tema de hoje do quadro Empreender Transforma, da jornalista e neuromarketing Herta Riama.
Bom dia, Herta. Olá, gente querida, que coisa boa estarmos aqui para mais um Empreender Transforma, trazendo muitos insights a respeito de atendimento, de vendas, de experiência do cliente, que é uma coisa que a gente tem falado muito aqui e que vocês devem ficar atentos. Se você tem um comércio, se você tem um negócio, se você vende produto, seja ele em espaço físico, seja ele online, se você tem contato com pessoas e é empreendedor, é com você que eu quero falar. E o tema que eu quero trazer hoje é a respeito de uma resposta que eu quero dar, na verdade, para uma seguidora que me mandou a seguinte pergunta. Ela ouviu a minha participação no programa semana passada e depois ela fez contato comigo e deixou a seguinte mensagem. Herta, como que eu faço para aumentar as minhas vendas? Bom, para aumentar as vendas, o nome dela é a Ana Maria Coutinho, tá? Ana, é o seguinte, para você aumentar suas vendas, uma coisa que você deve ficar bem atenta é se você tem um processo de vendas definido. Eu recebo demais isso, as pessoas querendo aumentar vendas, querendo aumentar faturamento, só que elas vendem de todo jeito. Elas fazem tudo da forma, vamos imaginar assim, que aprendeu há 10 anos atrás como era vender, era abrir um espaço, ter lá uma vendedora ou uma equipe de vendedores, ter o seu produto exposto e o cliente chegar batendo na sua porta. E esse comportamento do cliente mudou completamente, principalmente depois da pandemia, em que o consumidor, nessa era mais digital, ele está muito esclarecido. Ele sabe exatamente o que ele quer, ele sabe comparar, ele sabe valor, ele sabe exatamente tudo. Às vezes você se depara com aquela situação do cliente chegar na sua loja, no seu estabelecimento ou no seu comércio, seja lá como for, e ele já sabe o que quer, o tamanho, a cor, de que jeito. E é isso que está acontecendo. Só que nós estamos ainda com o padrão de antigamente. Por isso que não estamos tendo mais resultados. E aí, por que é importante definir um processo de vendas? Para você treinar a sua equipe, para você também saber como conduzir. Se você não tiver equipe, se você não tiver vendedor, seja sozinho, começando agora. Eu tenho que entender que meu cliente quer um produto, então o que é que eu faço primeiro? Eu tenho que gerar essa conexão com o meu cliente, eu tenho que entender a necessidade, que dor eu resolvo desse cliente, o que é que meu produto, ou o que é que o meu serviço resolve para o meu cliente. Você tem que ter isso tudo muito claro. E aí você parte do princípio de que, entendido isso, você passa a ofertar o teu produto. Mas antes você gerou toda uma conexão para entender o que o cliente precisa. E não você querer empurrar o teu produto independente do que ele precisa. Por isso que o comportamento hoje é muito importante. Por isso que entender esse comportamento é fundamental para o teu resultado de vendas. Depois você vende o produto. Aí quando você vende o produto, você faz um pós-venda. Hoje, pesquisas mostram que 76% dos consumidores estão dispostos a pagar mais caro por um produto ou serviço se ele tiver um bom atendimento. Semana passada nós trouxemos aqui um caso em que um ouvinte, ele contava a história de um mau atendimento, mas relacionado já a um problema realmente, de fato, que ele teve. Não foi só o mau atendimento em si, mas ele comprou um carro e teve um problema com esse carro, e quando foi buscar ajuda, a solução, ele não teve o atendimento que ele gostaria. Então, isso está sendo mais comum do que as pessoas imaginam, e é preciso a gente ficar atento. Aí isso tem que estar onde? No teu processo de vendas. Eu vendi o meu produto, deixa eu ligar para meu cliente se deu tudo certo, deixa eu saber como é que foi a experiência dele a usar ou consumir esse produto ou esse meu serviço, ver se está tudo bem. Isso você está fazendo? Então, isso vai fazer a diferença. Isso é atendimento de excelência. E não precisa você gastar absolutamente nada a mais do que você já faz. Não precisa você investir em divulgação, não precisa você investir em mídia, absolutamente nada. É você organizar os teus processos de como você vai vender o teu produto ou o teu serviço. Bom, Ana, eu espero que tenha ficado claro para você e para os demais que estão nos escutando, que possa aprimorar, adaptar isso para a tua realidade. Se não ficou claro, me procura, manda outra mensagem. Olha, eu não entendi essa parte aqui, como é que eu coloco isso em prática? Me procura que eu vou até você e aí a gente vai poder colocar tudo isso que eu falei aqui em prática, porque o meu objetivo aqui é ajudar você, que é empreendedor, que é comerciante, porque eu acredito na força do empreendedorismo. Aqui quem falou foi Herta Riama, eu sou jornalista, CEO da Escola de Negócios. Se você quer treinar a sua equipe, se você quer levar excelência para o teu comércio, para a tua empresa, me chama
que eu vou aí, personalizo todo um treinamento da forma como você e o seu cliente merecem. E claro, quando acabarem as minhas desculpas, começarão os meus resultados. Até a próxima. Obrigado, Herta. Vamos falar sobre o São João. Ontem, lançamento, né, expectativa muito grande em torno da divulgação da programação. A exemplo de anos anteriores, a programação dividiu o público patuense. Destaques locais. A Prefeitura Municipal de Patos e a Colab Criative, conforme haviam divulgado antecipadamente, né, conforme haviam anunciado antecipadamente, divulgaram ontem a programação do São João 2024, com as atrações. Entre as principais estão Natan, Gustavo Lima, Henri Freitas, Bel Marques e Leonardo, ou seja, nenhum nome com identificação forte para o tradicional forró nordestino. A programação, como era de se esperar, dividiu o público patuense. Durante o lançamento, através das redes sociais, as pessoas se manifestaram, umas pró, outras contra a programação. Os mais jovens, evidentemente, inclusive presença maior no público durante as noites de festas, aprovaram por unanimidade a programação que traz, inclusive, atrações sertanejas e também DJs. Já a programação, já a faixa etária entre 40 e 60 anos, esse público acabou criticando a falta de atrações com identificação no forró, a exemplo de Alcimar Monteiro, né, e tantos outros artistas de renome nesse gênero musical, ou seja, no forró, no tradicional forró nordestino. O fato é que o prefeito comemorou, há uma expectativa muito grande, independente das atrações, há uma expectativa muito grande em torno da festa, principalmente por parte do comerciante, que aproveita esse período para aquecer as vendas e, em alguns casos, como, por exemplo, os que vendem, né, bebidas em isopor, praticamente o faturamento do ano inteiro que é conseguido justamente, né, a renda do ano inteiro que é conseguida basicamente nesses 5 dias de festa que acontece no terreiro do forró. Durante o anúncio, o prefeito Nabor Vanderlei ressaltou a importância, inclusive, que tem esse evento para a economia local. A gente parte na frente, mais uma vez, sendo a primeira cidade a lançar a programação oficial do São João. Isso aquece a nossa economia, gera emprego, gera renda. Eu conversava essa semana com diversos comerciantes da cidade que já estão fazendo os pedidos das suas lojas, porque sabem a importância do São João para o desenvolvimento da nossa cidade. E agradecer aos parceiros importantes. Polícia Militar está aqui representada pelo Coronel Isaú, do 3º Batalhão, pelo Coronel Douglas. Agradecer a presença do Coronel Saulo, o Corpo de Bombeiros também presente, toda a estrutura da Prefeitura aqui representada por Germana, Secretaria de Cultura, e a vocês por estarem aqui. Quero aqui, mais uma vez, agradecer e destacar a importância da empresa Colab, que essa parceria que nós fizemos tem dado condições da gente poder fazer uma grande festa, um grande evento e trazendo patrocinadores para ajudar a bancar o São João, porque uma festa desse tamanho não tinha como a Prefeitura bancar sozinha. Então a empresa Colab é uma grande parceira, tem feito um excelente trabalho e tem cuidado dos mínimos detalhes para a realização do São João. Vocês veem nos outros anos, 2022, 2023, a estrutura do evento que foi montada em nossa cidade. Então, a cada ano a gente procura melhorar ainda mais a estrutura do nosso evento. Mas eu sei que o que vocês querem é ver as atrações do São João, não é isso? É isso que vocês querem. Eu vou até botar o óculos aqui. Vou botar o óculos. Esse momento é importante para a nossa cidade. É importante, é o momento do lançamento da programação do melhor São João do Brasil. E aqui eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. A vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Se preparem, se programem e venham para Patos para brincar o melhor São João do Brasil. Pois bem, e a programação é a seguinte: na quarta-feira, dia 19, abertura da festa, com Natan,
Xande Avião, Calcinha Preta e Cicinho Lima. Ou seja, dentro dessa programação, a noite que mais tem identificação com o forró, principalmente por conta do Cicinho Lima, o autêntico forró, Pé de Serra. Ainda na quinta-feira, o Gustavo Lima, Bel Marques e Michele Andrade. No dia 21, na sexta, o grupo À Vontade, o que reúne esses artistas, o Raí, e outros artistas, o Henry Freitas e o Zé Vaqueiro. No sábado, dia 22, Simone Mendes, Felipe Amorim e Bizai. Eu confesso que eu não sei, o Bizai não conhecia essa atração. Claro, os jovens conhecem. Leonardo, no dia 23, no domingo, Leonardo, cantor sertanejo, Gustavo Mioto, Denis, DJ e Zé Vaqueiro. Esse no domingo, é o último dia de programação. O diferencial esse ano é que pegou um final de semana, foi inclusive bastante criticado o ano passado, o fato de que a festa não coincidia com final de semana. E por conta disso, a expectativa, inclusive, de turistas presentes na cidade é maior, já que vai acontecer também, a festa coincide também com o final de semana. Como eu disse, no geral, contra a programação, pela ausência de artistas com maior identificação com o forró, o São João de Patos continua grande e, como bem disse ontem, como bem lembrou ontem o vereador Jamerson Ferreira, qualquer crítica contra a festa, por si só, o evento é maior, acaba se tornando maior do que essas críticas. É esperar um dia, quem sabe, o gestor, se não na boa, qualquer outro gestor de plantão, ter essa sensibilidade de atender também o gosto da melhor idade, ou seja, das pessoas que já passaram dos 40, que gostam do que passaram dos 40 e que gostam do tradicional forró, do forrozão Pé de Serra, quem sabe dedicar uma única noite dentro da programação para esse público, com a contratação de artistas com maior identificação. É bom a gente ser justo também, destacar que não é fácil você contratar, por exemplo, encontrar espaço numa agenda de um Alcimar Monteiro nesse período. Não é difícil, não é muito fácil. Como outras atrações, o próprio Alceu Valença, enfim, esses artistas consagrados do forró, a agenda do São João do ano que vem já está basicamente comprometida. Mas também não impede de que quem for organizar também se antecipe e consiga contato com essas atrações o quanto antes para poder reservar pelo menos um único dia, um autêntico forró para atender principalmente essa demanda dessa população que já passou dos 30, 40, que gosta de dançar o forrozinho, autêntico forró, o autêntico forró nordestino. No geral, trata-se de uma grande festa, continua grande, se não maior do que a do ano passado, justamente por coincidir com o evento com o final de semana. Uma grande festa e toda a cidade de Patos tem que colaborar, seja na divulgação, seja recebendo bem os turistas para que ele possa voltar, e se preparar, o comerciante se preparar para ter boas vendas, que nesse período certamente vão alcançar, bater todas as metas. O nosso colaborador para assuntos diversos, que está sempre bilando a cidade, sempre de antenas conectadas nos principais assuntos, debates que acontecem na cidade, o CR10 faz uma análise, uma rápida análise da divulgação, comenta, análise também dos comentários que foram feitos através das redes sociais e traz como tema desse debate o backmarking, a palavra em inglês é benchmarking, e qual é a importância disso, dentro do marketing digital. O CR10 estudou, se aprofundou e disse que o prefeito pode fazer uso, importante dessa ferramenta que é o benchmarking e que trata da análise estratégica das melhores práticas usadas por empresas do mesmo setor que o seu, ou seja, no caso, trazendo para a administração pública, o prefeito Nabu Vanderlei tem muito
o que adotar, né, com essa ferramenta, com essa estratégia benchmarking, que é justamente o making, né? É em inglês, eu não sei como exatamente é a pronúncia, né? Mas pode trazer, inclusive, a realidade de sucesso de Campina Grande para a cidade de Patos. Não é isso, meu amigo CR10, bilando a cidade? Bom dia, ouvintes da Rádio Morada do Sol. Meus amigos, passando para destacar que, quando o assunto se trata do São João de Patos, logo surgem uma ruma de pitacos, e devo dizer que, se o brainstorming partisse de pessoas com qualificação na área, como, por exemplo, os organizadores e promotores de eventos, de certo, as opiniões seriam bem-vindas. Acontece que as críticas geralmente partem de politiqueiros e opositores. Diante disto, sugiro que o prefeito Nabor Vanderlei, ao invés de estar procurando o invencionismo, se utilize da ferramenta benchmarking, ou seja, copie e cole as boas práticas, como, por exemplo, o modelo que já é sucesso nas festividades juninas de Caruaru e Campina Grande. Fica o registro, CR10 na área, bilando a cidade. Obrigado, CR10. Ótima análise. O que é bom deve ser, sim, copiado. Com relação às críticas, há algumas que são importantes, inclusive elas podem contribuir com o aprimoramento, o aperfeiçoamento e a melhoria do evento, que são críticas que partem das pessoas que fazem tão somente, né, críticas relacionadas ao evento, que não tem relação política, né? Porque, de fato, muitas dessas críticas partem justamente da oposição, que aproveitam esse momento para fazer críticas não ao evento, mas ao gestor, justamente por conta dessa diferença política, né? Dessa linha política. Mas há, sim, os que fazem críticas ao evento e que essas críticas, evidentemente que o prefeito Nabor Vanderlei de burro não tem nada, deve ouvir com maturidade, né? Avaliar, né, com maturidade, e dessas críticas até aproveitar, né, para melhorar, aprimorar o evento. Toda e qualquer crítica, ela não tem, todas as críticas, no geral, a gente não pode generalizar, dizer que todas as críticas têm esse cunho, né, político. Tem críticas realmente de pessoas que querem o melhor para a festa, como é o caso, eu acompanhei em várias redes sociais a opinião do público de Patos. Para fazer uma síntese nesse momento seria até difícil, mas eu acompanhei, né, muitas pessoas opinando através das redes sociais e pude perceber em várias, né, declarações, né, em várias participações, pessoas que estavam com o propósito de contribuir quando fazia a crítica, por exemplo, de que o São João de Patos não pode perder essa identidade, né, do autêntico forró. Como Campina Grande tem lá suas atrações, muitas atrações com a identificação maior com o forró. Então seria o caso, né, da equipe, do prefeito com sua equipe, filtrar essas críticas e perceber que parte delas tem o objetivo de contribuir com o melhoramento da festa e, quem sabe assim, ano que vem, criar um dia específico para prestigiar, valorizar tão somente o autêntico forró. Seja o primeiro dia, seja o segundo, isso vai depender muito da conveniência, né, de agendas, né, da disponibilidade de agendas desses artistas e também, claro, da equipe organizadora, que poderá entender que pode ser no segundo, no terceiro, no último dia, quem sabe. Nós já tivemos em outras edições, por exemplo, uma noite dedicada para
comunidade católica, né, com padres cantando dentro do evento, pegando, né, essa carona aí com o evento, que é gigantesco, é grandioso, o evento São João de Patos, e o último dia geralmente estava destinado aí para os louvores, né, para a comunidade católica, enfim, evangélica, enfim. Isso esse ano parece que não vai ter. Ano passado já não teve, esse ano também não, mas quem sabe ano que vem o clamor dessa faixa etária que se identifica mais com o forró autêntico não seja contemplado, quem sabe, né? A partir dessas críticas, dessas sugestões que são feitas sem nenhum cunho político. Bom, 8h50, deixa eu prosseguir aqui com o nosso informativo, trazendo agora as informações das chuvas. Choveu 26 milímetros na zona norte e 38 na zona sul aqui de Patos. As chuvas que eram esperadas para o último dia do mês de fevereiro, que foram previstas, né, pelos meteorologistas, se confirmaram. E ontem choveu, segundo informações repassadas agora pelo nosso colaborador João Batista, né, o engenheiro agrônomo, colaborador João Batista, que é técnico da CETAP. Choveu ontem na zona norte de Patos 26,5 milímetros. Eu até achava que essa chuva tivesse tido uma precipitação maior naquela área, porque quando saíamos da Câmara a gente via a água correndo no asfalto num volume considerável. Eu imaginava que essa precipitação lá tivesse sido bem maior. De acordo com o João, choveu em janeiro 129 milímetros, né, 129,73 milímetros, né? Em fevereiro 117 e agora, na primeira chuva de março, 26. Ou seja, o ano de 2024 naquela área já totaliza 273,23 milímetros. Já na zona sul, o Jatobá, né, choveu 34 milímetros. Isso no pluviômetro do Jatobá. Lá também em janeiro foram registrados 163 milímetros, em fevereiro 159, março 34, ou seja, lá no Jatobá choveu 356 milímetros, bem mais do que aqui na Zona Norte. E no pluviômetro, né, isso é do Jatobá, na Zona Sul, que é aquele pluviômetro que fica lá no bairro, não no açude, mas no bairro, choveu um pouco mais, 38. Lá também choveu em janeiro 147, fevereiro 92, com 38, 277, essa é a média da pluviosidade para a área. Muito obrigado, João Batista, pelas informações. Outras informações estão chegando de precipitações em cidades aqui da região e, segundo dados do DENOX, nas últimas horas, o açude de Buqueirão registrou um aumento de 36 centímetros no volume de água, né, que representa um aporte de 8.141.796 metros cúbicos de água. O temporal que atingiu cidades como São Miguel, né, Barra de Santana, acabaram contribuindo, né, com esse aumento, essa recarga expressiva. Parte da zona rural de Campina Grande também foi agraciada com as chuvas. Em algumas localidades, para se ter uma ideia, choveu mais de 120 milímetros. As chuvas caídas na bacia do açude de Buqueirão provocaram esse significativo aumento no volume de água. Que coisa boa, está chovendo. Temos informações de que choveu bem também na região ali de Areia de Baraúna, Passagem. A gente, inclusive, pode ainda dentro desta edição trazer nesses números da pluviosidade, dos pluviômetros daquela região. Oito 8h53, faço um rápido intervalo, volto já com outras informações da editoria política. Daqui a pouco você confere. Câmara rejeita mais uma vez convocação de auxiliares do prefeito Nabô. Josmar Oliveira queria, né, que o procurador do município, o doutor Alexandro Lacerda, e o coordenador de comunicação, né, o jornalista Ulisses, fossem à Câmara explicar o que, no entendimento de Josmar, teria sido informações falsas relacionadas ao lixão de Patos, né? O líder do prefeito
rebateu, disse que as informações são legítimas, verdadeiras, constatadas inclusive pelo promotor do Ministério Público da Paraíba e que, portanto, o requerimento que fazia a convocação não tinha nenhum sentido. E ainda, a proposta estabelece aposentadoria especial para agentes de saúde de endemias que atuam contra a dengue. Trago já essas informações direto de Brasília. Não saia daí, deixa o radinho ligado. Você que está acompanhando no Facebook, na live, mantenha o headphone conectado ao ouvido, que eu volto daqui a pouco. E você que está no site também da emissora, www, ouvindo aí no seu computador, trabalhando e acompanhando a gente, muito obrigado. Não saia daí que eu volto já. Jornal da Manhã. Você bem informado logo cedo. 105,9. Essa é a sua rádio. Morada do Sol FM. Com inovação e tradição, no Veracruz você vai estudar. Do infantil fundamental, médio, técnico, você vai encontrar. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Tudo em educação em um só lugar. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. No Hiper Queiroz tem ofertas todos os dias. Isso mesmo, todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Cerveja Spaten Long Neck 4,39, filé de peito de frango quilo 17,98, leite condensado Piracanjuba 4,78, flocão Dona Clara 500 gramas 1,49. Hiper Queiroz, o menor preço é aqui. Peças, acessórios e tudo mais que você precisar para a sua motocicleta, de qualquer marca ou modelo, você encontra na Motoca. Na Motoca você encontra também serviços de mecânica em geral, sob a responsabilidade de profissionais altamente capacitados. E tem mais: capacetes, jaquetas, botas, peças de roupas impermeáveis, luvas e tudo mais que precisar para sua segurança, em grande variedade, pelos melhores preços e a maior facilidade de pagamento. Confira, é só falar com o Zeca. A Motoca, Felizardo Leite 40, Centro de Patos. Telefone 3422-2144. Nós sabíamos como era difícil precisar sair da cidade para ter acesso à UTI. Sabíamos tanto que não medimos esforços para mudar esse cenário. O Hospital São Francisco tem a alegria de inaugurar na cidade de Patos a sua primeira UTI. Equipamentos novos, estrutura e prestação de serviço que você já conhece. Hospital São Francisco. Dedicação, qualidade e inovação. Para mais informações, acesse www.hsanfrancisco.com. Nós crescemos juntos com você e estamos em permanente evolução. Nos adaptamos para levá-lo ainda mais longe, conectando mais emoções, mais acesso às pessoas e muito mais proximidade com tudo que importa na sua vida. Agora é tudo para você, a todo tempo e em todo lugar. O futuro tem uma nova marca. A Mil agora é Uni Telecom. No Queiroz Atacadão tem oferta todos os dias. Isso mesmo, todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Cerveja Heineken Long Neck 5,79, filé de peito de frango quilo 17,98, leite condensado Italac 4,88, flocão Dona Clara 500 gramas 1,49. Queiroz Atacadão, o barato de verdade. O Jornal da Manhã está de volta. A notícia de primeira.
Quase perdi a hora, né? Pois bem, estamos aí de volta. Fui tomar uma aguinha, já voltei. 8h59, a gente retoma aqui o nosso informativo, trazendo agora a editoria política. E eu começo justamente com essa informação da sessão de ontem da Câmara. Mais uma vez a Casa rejeitou a convocação de auxiliares do prefeito Nabor Vanderlei. Política. 2 requerimentos em destaque votados ontem na Câmara, dentre os demais, acabou tendo repercussão, não só através das redes sociais, como também nas matérias, né, publicadas nos sites locais. Os 2 requerimentos de autoria do vereador Josmar Oliveira, tratava da convocação do procurador do município, o advogado Alexandro Lacerda, e do coordenador de comunicação da prefeitura, o jornalista Ulisses. Na opinião do vereador Josmar, fundamentando o requerimento, os 2 seriam convocados para prestar esclarecimentos na tribuna da Câmara com relação ao que o vereador considera como informações falsas, divulgadas pelo procurador através de uma matéria institucional publicada pela Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura. Segundo Josmar, as declarações feitas pelo procurador na matéria, em que afirma que não há depósito mais de lixo no antigo lixão de Patos, segundo ele, são falsas. E mais uma vez, durante o pronunciamento na tribuna, apresentou um vídeo em que mostra algumas sacolas com lixo que foram jogadas no local. No entendimento de Josmar, as informações, portanto, do procurador seriam falsas e daí a necessidade, né, a justificativa da necessidade de que eles fossem à tribuna fazer essas explicações. Na opinião do presidente, ou melhor, do líder do prefeito na Câmara, o vereador Salles Júnior, o requerimento não tinha nenhum sentido, porque no entendimento do líder do prefeito na casa, as informações repassadas na matéria institucional, né, pelo procurador do município são legítimas, são verdadeiras sim e não falsas, como destacou, né, ou como entende o vereador Josmar Oliveira. Vamos ouvir primeiro o vereador Josmar, os argumentos, né, que fundamentavam o requerimento, que acabou sendo reprovado pela maioria na casa. E nós somos surpreendidos pela divulgação de informações falsas do procurador do município, o senhor Alexandro, né, da coordenação de comunicação do município de Patos. Nós fomos surpreendidos, até no site da prefeitura tem essa matéria, e foi divulgado também, replicado, quem assina a matéria é a Secretaria de Comunicação de Patos, onde o procurador falava que era denúncia minha. É errado, procurador, informação falsa, a denúncia do colega Patrian. Ele alegava também que estava tudo bem, que estava satisfatório, que não sei o que, e mostrou só a imagem do lado, um trecho, uma pequena foto, nas máquinas da prefeitura tinha acabado de passar, dá até para perceber que tem até a marca da esteira do trator, né, Patrian? Não mostrou, de fato, a realidade. A gente tem que ter muita responsabilidade quando ocupa cargo público no que vai falar, né? Porque já tentaram me crucificar aqui de todas as formas. Mas eu acredito que quem ocupa, vereador Patrian, cargo de procuradoria, coordenação de comunicação, tem que ter cuidado com quem vai escrever. Porque o cidadão, pagador de impostos, ele quer transparência, ele quer legitimidade. E não quer ser ludibriado e enganado dessa forma. Inclusive, logo após essa diligência, eu e o colega Patrian, nós fomos para 2 reuniões do Ministério Público, uma sobre essa denúncia do desvio dos milhões e a outra sobre o negócio do meio ambiente, vereador Emânio, secretário Emânio. E o promotor, antes de ver parte da nossa denúncia dos vídeos e das fotos que eu remeti hoje, protocolei hoje, no inquérito, anexei ao inquérito civil que está em andamento,
ele já deixou claro que não ia arquivar esse processo, esse inquérito civil, que ele estava justamente aguardando. Até questionei ele: senhor promotor, o senhor não foi na parte lá de trás do lixão, onde tem grande parte do lixão? Ele disse: não, vereador, eu não fui ainda, porque eu vi vocês dois lá fotografando e filmando, e eu estava aguardando justamente a documentação de vocês, vereador James. Nós mandamos hoje. Ou seja, é preciso ter responsabilidade na divulgação das informações, para não estar causando uma confusão na cidade de Patos, inclusive corretores de imóveis, empresários me ligando, reclamando dessa matéria, vereador Patriano, que estava ludibriando o povo. O líder do prefeito, como eu disse no início, discorda do vereador Josmar Oliveira. Segundo ele, inclusive, o requerimento era um requerimento, tratava-se de um requerimento sem noção. Esse foi o termo utilizado pelo líder do prefeito, Salles Júnior, que no entendimento dele não existe nenhuma inverdade no que foi dito pelo procurador e nem na matéria, institucional da Coordenadoria de Comunicação, já que o próprio promotor do Ministério Público constatou as informações in loco. Senhor presidente, nós pedimos destaque nesses dois requerimentos, porque são requerimentos totalmente sem noção, Até a gente dizer uma palavra dessa, mas não existe nenhuma inverdade naquilo que foi publicizado, nem pelo site oficial da Prefeitura, nem o procurador do município, o secretário Alexander. Nós sabemos que estiveram lá no lixão, ou no antigo lixão, que lá não é mais um lixão, lá não se coloca mais lixo, vereador Décio, lá continua sim colocando entulhos, restos de podas de árvore, que é justamente para fazer o trabalho que tem que ser feito lá, e estiveram lá o representante do Ministério Público, o secretário de Serviços Públicos, Josimar, o procurador do município e algumas outras pessoas presenciando justamente aquilo que estavam vendo, que lá não existe mais lixão. Eu gostaria apenas que nosso amigo Ademar colocasse, por favor, a entrevista do procurador explicando o que de fato e de verdade aconteceu no dia 27, ali naquela reunião, naquele encontro, ali no antigo lixão de Patos. O sonoplasta acabou exibindo, também, a exemplo do que fez Josmar, acabou também exibindo um vídeo do procurador do município fazendo essa fala, que inclusive nós trouxemos ontem também, durante o nosso informativo. Bom, agora são 9h07, aguardar, novamente agora o promotor de justiça se manifestar. Ele deve se manifestar nos próximos dias com relação a essa visita que ele fez em loco, lá no antigo lixão de Patos, em que, na opinião do vereador Josmar, inclusive com algumas fotos e vídeos, o local continua recebendo lixo doméstico e a opinião a constatação que, segundo o procurador do município, o doutor Alexandro Lacerda, fez, de que o local não está recebendo lixo doméstico, como denuncia o vereador Josmar, e, muito pelo contrário, a área, inclusive, já está se recuperando, já começou a dar sinais de recuperação. 9h08, deixa eu prosseguir aqui com o nosso informativo, trazendo agora essa informação de que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal decidiu que alunos trans não podem usar seus banheiros em escolas. Para os senadores que compõem a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, crianças e adolescentes trans não devem ter o direito de ir a um banheiro condizente com seu gênero de identificação enquanto estiverem na escola. A comissão aprovou na última quarta-feira o relatório do PL 1838/2023, que proíbe o uso de banheiros e vestiários por pessoas cujo sexo de nascimento seja diferente do sexo da destinação nas redes públicas e privadas. O relatório de autoria do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, defende
O projeto apresentado no fim do ano passado pelo senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. No texto, Marinho argumenta que é verdadeiramente urgente proibir que a mera alegação verbal de uma declarada identidade de gênero permita que pessoas de outro sexo usem vestiários ou banheiros de uso exclusivo de meninas. O documento diz que o uso de banheiros destinados a sexo diferente daquele do usuário configuraria uma ofensa. O texto diz também que tal vedação em nada fere direitos de pessoas que não se identificam com seu sexo biológico, mas busca, sim, evitar a exposição de meninas e meninos a situações constrangedoras e embaraçosas. Porém, ao comemorar a aprovação, o senador Magno Malta disse que o gênero é humano, o resto é macho e fêmea, e defendeu que os senadores enfrentem essa pauta de frente. O que esse projeto quer fazer é justamente criminalizar a existência de travestis e transexuais e criar palanque político e trampolim político para a extrema-direita. Isso, quem afirmou, foi a deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, em entrevista a uma emissora daquele estado. Ela considera o projeto inconstitucional e impraticável. Para você saber se a pessoa que está indo ao banheiro é do sexo biológico que for registrada, vai ter que contratar pessoas para fiscalizar as genitálias. Como vai ser feito isso? Vai ter um técnico para ver se eu tenho pênis ou vagina? E se eu tiver vagina, ou se eu tiver pênis, ou se eu for intersexual e tiver os dois? Questionou a deputada. O projeto prevê exceções como para banheiros usados por profissionais de saúde e de limpeza, quando haja séria ameaça à ordem escolar ou à segurança dos alunos, e em caso de descumprimento, o PL propõe que o responsável pelo estabelecimento educacional seja punido com multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. De acordo com o regimento interno do Senado, a comissão tem como atribuições opinar sobre a garantia e promoção dos direitos humanos e acompanhar pautas ligadas aos direitos das minorias sociais e étnicas, entre outros. Uma pauta preocupante assim no que diz respeito a esse momento que nós estamos vivendo, onde se polariza politicamente tudo, ou quase tudo no Brasil, né? Evidentemente que as pessoas que se identificam, né, que é do gênero masculino de nascimento, mas que se identifica como mulher, no caso o menino que se identifica com mulher e que pretende usar, que se sente mais à vontade usando o banheiro da mulher, eu acho que uma pessoa assim também tem essa consciência que de certa forma pode constranger as meninas ao entrar nesse banheiro, porque não vai, né, as meninas não vão se sentir muito à vontade, mesmo com um trans, né, uma mulher trans, utilizando o mesmo banheiro. Eu acho que a solução seria banheiro para menino, para meninas e para trans. Pronto, estava resolvendo, né, essa questão, enfim. Por que essa preocupação desses deputados, né? Eu concordo com a deputada de Minas Gerais que a gente não pode discriminar de maneira nenhuma, não pode tirar essas pessoas do convívio, né, social, dessa forma, com essa discriminação, mas o fato é que também há uma preocupação de alguns, digamos assim, espertalhões, homens, que podem se aproveitar, né, dessa condição, fazer essa declaração: não, eu estou aqui vestido de homem, tenho barba, cabelo, bigode, mas eu sou mulher. Pronto, e aí? Eu quero usar o banheiro das meninas. Pode se aproveitar disso, né, justamente para poder abusar, enfim. Então, é uma discussão que, na minha opinião, em que pese a relevância que tem, mas nós temos outros assuntos nas escolas muito mais relevantes para discutir. Por exemplo, a qualidade do ensino, que não está preparando ninguém para absolutamente nada. As pessoas terminam, né, o ensino médio no Brasil com uma mão na frente e outra atrás, sem saber ler, alguns até sem saber escrever, sem nenhuma capacitação para o mercado de trabalho. Isso, na minha opinião, é muito mais preocupante do que essa discussão, né, de gênero. Até porque, quando um jovem deixa o ensino médio,
ele não está preparado para um curso superior. Eu tenho exemplos claros disso dentro de casa, com as pessoas da família que estão saindo do ensino médio e indo para a universidade. Quando chegam na universidade, os próprios professores universitários têm que fazer quase que uma capacitação, né? Perde às vezes o primeiro período só preparando o aluno para conseguir acompanhar, né, as disciplinas do curso superior, porque infelizmente a escola do ensino médio não está fazendo isso, ou se está fazendo, não está conseguindo, né, se está ministrando essa capacitação, não está conseguindo. E um país onde jovens deixam o ensino médio, entram numa universidade, sai também sem nenhuma garantia de colocação no mercado de trabalho, é um país que só vai gerar miséria e pobreza. E, na minha opinião, isso é muito mais preocupante do que essa discussão de como usar o banheiro, se fazer xixi em pé, sentado, se homem, mulher, enfim, essa discussão de banheiro unissex, que entra quem quer, enfim. Então eu acho que é muito mais importante a gente se debruçar sobre como melhorar a educação no Brasil, preparando as pessoas para o mercado de trabalho, preparando as pessoas para empreender, produzir riquezas, até porque o Estado só vive se a população estiver produzindo riqueza, porque o Estado não produz absolutamente nada, o Estado só gasta o que os outros produzem, né? Então é importante que prepare o cidadão, a cidadã para o mercado de trabalho, para produzir, para empreender, para gerar renda e riqueza no país. Isso só é feito se a pessoa tiver o mínimo de qualidade na educação, no ensino fundamental, médio e superior. 9h16, deixa eu ir a Brasília agora, porque eu trago umas matérias, né, umas informações por demais importantes dos nossos correspondentes lá do Congresso. O relator da mini-reforma eleitoral, por exemplo, está comemorando a resolução do TSE contra a deepfake nas eleições. O que é deepfake? Deepfake é os vídeos que algumas pessoas estão fazendo, utilizando-se da inteligência artificial, né? Você grava um vídeo dizendo coisas e lá a inteligência artificial, né, muda aquela imagem, adota a imagem da pessoa que você escolher e até o tom e a voz, né? A fala fica a mesma fala da pessoa que se pretende, né, aplicar essa deepfake. Quem tem as informações direto de Brasília é o José Carlos Oliveira. O relator da mini-reforma eleitoral, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, elogiou a nova regra do Tribunal Superior Eleitoral que prevê a cassação de candidaturas por uso irregular de inteligência artificial. A medida será adotada nas eleições municipais deste ano, com proibição absoluta das chamadas deepfakes. É uma modalidade mais grave ainda de fake news, onde eles distorcem a realidade, eles colocam frases nas bocas de pessoas usando inteligência artificial, coisas que nunca aconteceram, e isso pode contaminar o processo eleitoral. E não adianta ter uma proibição se não tiver uma pena, e a pena para esse caso tem que ser grave. E o TSE diz que isso pode acarretar, inclusive, a cassação do diploma daquele que se eleger contando fake news e usando deepfake na eleição de 2024. Então é uma boa iniciativa, nós temos que combater a mentira e defender a democracia. O TSE acatou uma série de alterações na resolução que trata de propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral. Durante a sessão, a futura presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, deu mais detalhes sobre a proibição de deepfakes. A restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real, em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes. O TSE também aprovou regras para combater a desinformação e as milícias digitais que propagam fake news nas eleições. O deputado Rubens Pereira Júnior destaca a possibilidade de responsabilização dos provedores caso não retirem os conteúdos ilegais. As redes sociais, em alguma das vezes, foi usado para se marcar encontro, para cometer assassinatos dentro de escolas. Então não é liberdade de expressão. Então as big techs podem e serão responsabilizadas em caso de deepfakes.
Algumas das vezes a gente percebe a deepfake, notifica a plataforma, Facebook, Google, Instagram, e eles demoram 48, 72, 5 dias para tomar alguma manifestação. E o prejuízo causado é irrecuperável, até porque a mentira tem uma velocidade de disseminação maior do que a verdade. Rubens Pereira Júnior defende a regulamentação feita pelo TSE, sobretudo diante da falta de posição definitiva do Congresso Nacional sobre esses temas. A mini-reforma eleitoral, com várias regras sobre propaganda, contas partidárias e candidaturas, foi aprovada pela Câmara dos Deputados em setembro, mas ainda aguarda análise do Senado. As duas casas também analisam variadas propostas de regulamentação de uso da inteligência artificial. O deputado ressaltou a importância de regras mais rígidas nas eleições municipais, sobretudo diante do número elevado de candidaturas. Só para se ter uma ideia, enquanto a eleição geral de 2022 teve cerca de 22 mil candidatos, a última eleição municipal reuniu mais de 500 mil candidaturas em 2020. A eleição de 2022 foi marcada por um uso exagerado de fake news. E isso tudo foi judicializado. Não se confunde liberdade de expressão com o uso de fake news. O uso de fake news é mentira, é o abuso, é a distorção, e esta tem que ser combatida, ainda mais num debate democrático. Então foi necessário que o TSE regulamentasse, através de resolução, novamente este tema. Portanto, o TSE dá um banho de água fria naquelas pessoas que tinham interesse eleitoreiro de usar fake news como ferramenta ao longo do ano eleitoral. O relator da mini-reforma eleitoral defende que a eleição de 2024 transcorra com um amplo debate de ideias, currículos e propostas. De Brasília, José Carlos Oliveira. Eu considero, de certa forma, até preocupante essas resoluções, por mais bem intencionadas que elas estejam, né? E porque esse é um papel do Congresso, um papel do Poder Legislativo. Mas como o Poder Legislativo demora para resolver as questões, muitas vezes acaba, né, abrindo essa brecha, essa janela, para que o Poder Judiciário tome algumas decisões que a Casa não discute, né? Resolução é diferente de uma discussão ampla na Câmara, né? Nessa reforma eleitoral que todo ano tem uma apenas para a próxima eleição, não é uma reforma definitiva. Enfim, é uma coisa complicada. No Brasil, com relação às mídias sociais, os países da Europa, os países, né, mais sérios, estão fazendo essa regulação. Essa regulação é importante. Aqui no Brasil, o problema é que tudo é politizado, infelizmente. E nós temos aqui interesses, uma ala interessada em que não haja regulação, porque, veja bem, não confunda regulação, como o próprio deputado disse aí, né? É importante a gente não confundir regulação com censura. Regulação é uma coisa, é criar critérios, é criar responsabilidades, né? É criar regras, melhor dizendo, para que algumas pessoas que descumprirem essas regras possam ser responsabilizadas. Foi isso que eu quis dizer. Mas aqui no Brasil o que a gente está vendo é o seguinte: como tudo está polarizado, tem uma ala que não quer regulação, porque quer continuar, né, impune as fake news que publicam, e tem uma outra ala que se aproveita da necessidade da regulação para, além de regular, né, estabelecer algumas regras que impeçam a liberdade de expressão. No Brasil, o Brasil precisa ser estudado. É incrível, né, o que acontece. O assunto central, o foco mais importante, que é a regulação, nenhum lado, nem o outro, me parece que está muito interessado nisso. Enquanto um lado quer sufocar a liberdade de expressão, o outro quer afrouxar e continuar publicando fake news. O Brasil precisa ser mesmo estudado. 9h23, a gente volta a Brasília porque recursos em cima da hora atrapalham o financiamento de campanhas femininas, é o que afirmam especialistas, ainda com relação a esse assunto da mini-reforma eleitoral lá em Brasília. Quem tem essas informações agora é a Paula Moraes. Mulheres recebem dinheiro de financiamento de campanha em cima da hora, o que as prejudica nas eleições. E os mesmos recursos investidos por um candidato homem valem menos quando são investidos por uma mulher.
Esses foram alguns dos apontamentos de participantes de seminário promovido na Câmara pelo Observatório Nacional da Mulher na Política, vinculado à Secretaria da Mulher. O evento debateu as mulheres na política e o financiamento público de campanhas eleitorais. Conforme comentou Ana Cláudia Oliveira, coordenadora de pesquisas do Observatório, receber os recursos para a campanha o quanto antes impacta sua efetividade. Os valores correspondentes às cotas. E é muito interessante você ir acompanhando semana a semana como que isso vai evoluindo. E isso é bem interessante, particularmente durante as eleições, para a gente ver, deu a primeira semana, quanto que as mulheres receberam, quanto que os homens receberam. Segunda semana, quanto que as mulheres... Porque por mais que tenha esse prazo, faz muita diferença quem recebe na primeira semana, por exemplo. A deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, coordenadora do Observatório, concordou. Nós, enquanto Observatório, tentamos, na mini-reforma eleitoral, que começamos a discutir ano passado, mas não foi para frente, incluir uma data limite para que os recursos financeiros de mulheres chegassem às candidatas. Foi tudo isso fruto de uma pesquisa feita no Observatório da Mulher, mas que infelizmente não conseguimos incluir na mini-reforma eleitoral, porque ela não foi para frente. Tamara Ribeiro, do Serviço de Ciência de Dados da Câmara, também afirmou que as receitas chegam muito em cima da hora e as candidatas acabam não tendo condições de converter os recursos em votos. Outro ponto apontado por ela é que o dinheiro vale menos numa campanha de uma mulher. A conversão da receita de campanha para uma mulher, ela é muito menor. R$1 numa campanha feminina, ela vale menos do que R$1 numa campanha masculina. Os homens precisam de menos recursos para serem eleitos. Felipe Lauretzen, pesquisador da Sciences Po, Instituto de Ciências Políticas de Paris, apresentou dados de pesquisa conduzida em parceria com o Instituto Datafolha, que apontou que 53% da população acha que apenas 91 deputadas, ou seja, 18% da Câmara, não é um número suficiente. Por outro lado, apenas 36% são a favor de cotas de financiamento eleitoral a mulheres candidatas. Estão em vigor no país normas que estabelecem cotas de incentivo a candidaturas de mulheres, como a de 30% das candidaturas e a de 30% dos recursos públicos para candidatas. Felipe Lauretzen, no entanto, defendeu a necessidade de regular a governança dos fundos públicos para mulheres. Hoje, a forma como esses recursos são decididos dentro dos partidos é muito diferente, é muito diversa e isso gera diferentes resultados. E a gente acredita que uma regulação nesse sentido poderia melhorar um pouco mais a equalizar essa estrutura de alocação que os partidos realizam no Brasil. A advogada Blenda Lara Nascimento foi candidata a deputada distrital em 2022. Ela afirma que não recebeu recursos de seu partido e sugere que o dinheiro para as mulheres nem passe pelas mãos dos partidos políticos. Eu acredito que, havendo a nominata e a pessoa sendo aprovada, o recurso ele tem que vir do TSE para a candidata mulher, direto para a conta dela. A gente teve essa dificuldade, não houve alocação de recurso, eu fiz campanha com recurso próprio, até mesmo para não passar vergonha. A pesquisadora Olivia Tsout-Soplide, também do Instituto Francês de Ciências Políticas, comentou outra norma, a que vigora desde 2021 e estabelece que cada voto dado às mulheres e aos candidatos negros conta em dobro para a distribuição de recursos públicos nas eleições seguintes. Ela alertou para o fato de que, após a vigência da regra, mulheres brancas tiveram um aumento de 53% na proporção de votos, homens negros de 37%, mas as mulheres negras tiveram uma diminuição de 12% na proporção de votos. Para reverter o que ela chamou de penalidade de interseccionalidade, a pesquisadora sugeriu que os benefícios por votos em mulheres negras sejam acumulados. De Brasília, Paula Moraes. Agradecer aqui as pessoas que estão interagindo conosco, né? Eu já falei no CR10, nosso colaborador, Carlos Ronaldo, inclusive ele faz um comentário aqui. Bom dia, Silvio Romero. Silvio Romero que está, nesse momento, acompanhando a gente pela live no Facebook. Ele está dizendo: Silvio, bom dia, passando para te desejar muita saúde e paz. Enfim, a mídia precisa do ponto e do contraponto. E ninguém melhor do que você para militar nessa lacuna. Pois bem, Silvio fecha com todo mundo, né, Carlos? Obrigado pela interação. A Fernanda Neves também está acompanhando a gente. Bom dia, Célio. Zezão da Boiadeira, dizendo aqui: opa, Célio, estou acompanhando você direto da Zona Sul de Patos. Obrigado. Zé de Arimateia, bom dia, meu amigo.
Zé Pindola na área, obrigado Zé Pindola. A Luzia, minha amiga de dia também interagindo conosco, Pascoal Moraes, bom dia. O Elson Torres, meu irmão, obrigado Elcinho, um abraço para você. Carlos Ronaldo dizendo aqui, Célio, a deepfake nada mais é do que o cover de um determinado alvo, o qual é feito através da inteligência artificial chamada IA. Obrigado, meu amigo CR10 na área, o especialista em assuntos diversos. Obrigado. Vamos trazer agora a última informação, porque eu tenho aqui, ainda de Brasília, essa informação que é boa, né, para quem é agente de endemia e também agente comunitário de saúde que trabalham, né, diretamente com essa questão do combate à dengue. É porque lá em Brasília os deputados estão aí analisando, né, uma proposta que estabelece a aposentadoria especial para essas categorias. Quem tem as informações agora direto de Brasília é a Paula Moraes. A Câmara analisa uma proposta que estabelece aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Esses profissionais têm uma atuação relevante no combate à dengue. O país se aproxima de 1 milhão de casos prováveis da doença e contabiliza quase 200 mortes confirmadas e mais de 600 em investigação. O médico infectologista José Davi Urbaez Brito, presidente da Sociedade de Infectologia de Brasília, aponta os principais problemas que têm contribuído para a epidemia de dengue, inclusive a falta desses profissionais. Tem situações da ordem de organização dos serviços, carências de os importantes componentes como são o pessoal que se dedica à visitação das casas, que são os agentes comunitários de saúde, as equipes estão bastante desfalcadas. Você tem problemas muito importantes na parte de vigilância epidemiológica. E, finalmente, um regime chuvoso que também veio junto com alterações climáticas de temperatura que promovem uma proliferação intensa do vetor. De acordo com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, é preciso encontrar um meio de garantir a aposentadoria especial desses profissionais, sem prejudicar as contas do governo. Uma proposta de emenda à Constituição estabelece, entre outros pontos, que União, estados e municípios devem compor o sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que tratará dos direitos, serviços e ações da regulamentação do vínculo empregatício junto ao gestor local do SUS, da remuneração, da aposentadoria e pensão, da saúde e assistência. Também prevê que o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias que comprovar a atuação por 25 anos exclusivamente no efetivo exercício das suas funções de campo e nas unidades de saúde da atenção básica ou da vigilância epidemiológica e ambiental em atividades relacionadas às suas funções, terá direito à aposentadoria especial e à pensão de forma integral e paritária. Segundo Zé Neto, é preciso que os representantes dos agentes se debrucem com o Executivo para encontrar soluções para a valorização da categoria, entre elas a questão da aposentadoria especial. A gente tem que fazer essa aposentadoria especial vigorar de tal forma que seja uma categoria como uma espécie de cargo em extinção, que há para essa categoria sem abrir para as outras. Porque se você abre para todas as categorias esse benefício que foi estabelecido na norma constitucional para os agentes comunitários de endemias, é óbvio que, como o próprio Ministério da Previdência não tem caixa para pagar. Zé Neto também apontou outras necessidades, como garantia do vale transporte, estruturação do trabalho e proteção durante o exercício da função. De Brasília, Paula Moraes. E a gente chega ao final, né, de mais uma edição do Jornal da Manhã, agradecendo o carinho, a atenção de todos, desejar-lhes um excelente final de semana, né? Uma ótima sexta, um excelente final de semana. Os céus estão contribuindo com isso, nos trazendo chuvas, né? As chuvas sempre animam, seja as pessoas no campo ou na cidade, a gente sempre, né, fica mais feliz, o clima fica mais ameno, fica tudo mais propício. Então, os céus estão fazendo sua parte e a gente espera, né, que você também, né,
contribua com isso para ter um bom final de semana, não excedendo muitas vezes nas bebidas alcoólicas, nos eventos festivos, enfim. Todos contribuir para que a gente tenha um final de semana tranquilo, de muita paz. É o que eu desejo. Agradecer as pessoas que interagiram conosco aqui nas redes sociais. Carlos Ronaldo, a minha amiga Fernanda Neves, bom dia para você também, Fernandes. O Silvio eu já falei. O Wellington Moura, meu bom, lá na cidade de São Mamede. Obrigado, Wellington, um abraço para você. Peço a todos que compartilhem essa live para que outras pessoas também possam ter acesso ao nosso conteúdo. Um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser. Você ouviu Jornal da Manhã. A análise dos fatos políticos, econômicos, culturais e sociais da cidade, com isenção e seriedade. Jornal da Manhã. Até o nosso próximo encontro. Você está ouvindo Morada do Sol FM. Projetos do Executivo que tratam de reajustes salariais são aprovados em segunda e última votação. A partir de agora, você vai ficar sabendo de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Patos. A Voz da Câmara, o programa institucional sob a responsabilidade da Mesa Diretora do Poder Legislativo de Patos.